Som, teste, som. 1, 2, céu. Graças a Deus. Glórias a Deus. Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com os que me ouvem, pois está escrito que a fé vem por ouvir, ouvir vem pela palavra de Deus. Bem-aventurados são os que ouvem, guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está próximo. Esse dia do arrebatamento é o próprio dia do Senhor que está se aproximando. A Bíblia nos dá todos os sinais para o dia do Senhor Jesus Cristo, para o dia do arrebatamento. Nos mostra que esse dia ele está próximo, mais próximo do que muitos imaginam. Sofonias fala no capítulo 1, versículo 14: o grande dia do Senhor está perto e se aproxima muito a voz do dia do Senhor. E aquele dia clamará o homem e eles se angustiarão. Esse é o grande dia do Senhor. Muitos naquele dia se angustiarão. Todos os povos, todas as nações, todos quanto não deram ouvidos à voz do Senhor, Deus poderoso, se lamentarão. Se lamentarão todos que foram rebeldes ao Senhor Jesus Cristo, segundo a palavra dele, a qual nos apacenta diante do Cordeiro de Deus. Todos os rebeldes naquele dia, todos os soberbos, todos os ímpios, todos os pecadores naquele dia se lamentarão, pois não obtiveram arrependimento diante de Deus. Todos que viverem sem arrependimento diante de Deus, quando Cristo vier nas nuvens do céu, se lamentarão. Todos que viveram a vida ímpia, quando Cristo vier, todos que não se arrependeram, se lamentarão. Por isso Sofonias fala que o grande dia do Senhor está próximo, está perto e se aproxima muito. A palavra de Deus está escrito no livro de Tito, no primeiro capítulo, porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunha é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas puras são para os puros, todavia para os impuros, os descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas no tocante a Deus. Professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda a boa obra. Esta é uma palavra fiel, porque segundo a própria carta de Paulo a Tito, os falsos judeus, os que pregam uma falsa
uma falsa lei, que estão arrastando e devastando multidões para o inferno. Ou seja, um falso evangelho, uma falsa doutrina. Cuidado! Um falso evangelho, uma falsa doutrina, uma falsa religião te levará para o inferno, te levará para a condenação. E a Bíblia diz que a fumaça do seu tormento, ela nunca cessa. Cuidado! As palavras da Bíblia Sagrada, todavia, adverte a todos os que seguem o falso evangelho, os que estão seguindo uma religião falsa, os que estão dando ouvidos a espíritos enganadores. A Bíblia te adverte. A Bíblia nos adverte a não dar ouvidos a espíritos enganadores. A Bíblia nos adverte a não dar ouvidos a doutrinas de demônio. A Bíblia nos adverte a não seguir fábulas. E que, por sinal, muitas pessoas nos dias atuais não querem ouvir a palavra de Deus, querem ouvir aquilo que lhe convém, querem ouvir a mensagem light, querem ouvir o evangelho que agrada o seu coração. Estão muitos dando ouvidos a espíritos enganadores. Muitos falsos profetas multiplicaram-se sobre a face da terra, assim como foi no tempo antigo, assim como foi naquele tempo em que Jesus disse que haveria muitos falsos profetas, se cumprindo hoje está. A terra está cheia de mercenários, a cidade está cheia de mercenários e o povo dando ouvidos a espíritos enganadores, por infelizmente não examinar a Escritura. Muitos estão errando por não examinar a Escritura. Jesus, ele diz: examine, pois, a Escritura Sagrada, pois são elas que de mim testificam e são nelas que vocês encontram a vida. As Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, deve ser examinada, porque somente nelas nós encontramos a vida. A verdade de Deus, ela testifica. A verdade de Deus, ela desmascara a mentira do diabo. A verdade de Deus, ela precisa ser vida. E a Bíblia vai dizer: quer ouçam ou quer deixem de ouvir, anuncia a eles o que são casa rebelde. A palavra de Deus, ela é uma espada aguda de dois gumes, que é mais penetrante que uma espada de dois gumes, penetra entre juntas e medulas, faz divisão entre boas intenções e más intenções. Há muitos que são casa rebelde e precisam ouvir essa palavra. O Senhor Deus, não tendo prazer na morte do ímpio, Ele anuncia a todos e em todos os lugares que se arrependam. Casa rebelde precisa ouvir a palavra de Deus e se converter verdadeiramente, se refugiar à sua religião, correr para as missas, para os cultos, não vai te livrar do inferno. Não vai te livrar do inferno rezar demais, Deus não ouve ladainha. Não vai te livrar do inferno pagar promessas e ir até para a Trindade. Não vai te livrar da condenação por conta dos seus muitos pecados que não foram deixados, que não houve arrependimento. Se não há arrependimento de pecados, não há sacrifício como faça que possa chamar a atenção de Deus. Se não há conversão dos maus caminhos, não há sacrifícios, não há penitências, não há votos, não há nada que possa te santificar ou possa te apresentar diante de Deus como alguém aprovado. Mas a Bíblia fala: apresentem-se, pois, a Deus, apresentai-vos a Deus como varão aprovado, de que não tem do que se envergonhar, e que também maneja bem a palavra da verdade. A conduta
tem que ser apresentada diante do Senhor, reta e aprovado diante do Senhor. A conduta de um homem é conhecida pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. E Deus dos altos céus, Ele contempla os bons e os maus. Que tipo de conduta tu tem tido diante do Altíssimo? Que tipo de conduta você tem apresentado diante de Deus? Qual tem sido a sua conduta diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Senhor dos exércitos? Uma conduta de ímpia ou uma conduta de alguém que verdadeiramente conhece Jesus Cristo? Que, por sinal, o testemunho, ele prega melhor do que uma boa oratória. A boa conduta, ela prega melhor do que palavras sábias. A boa conduta, ela é uma mensagem muito mais forte do que um pregador eloquente, do que um mensageiro com a mensagem forte. E muitos hoje estão sem correção diante de Deus. Muitos hoje estão dando mau testemunho da pessoa de Jesus Cristo, através de sua má conduta, através de uma conduta ímpia, através de caminhos maus, e que estão caminhando para o inferno. Quantas pessoas que me ouvem hoje, que estão caminhando para o inferno e precisam se arrepender? Milhares e milhares estão à beira do vale da decisão. Milhares e milhares de pessoas no vale da decisão. Pessoas indecisas. Pessoas que não sabem se servem ou se não servem a Deus. Pessoas que não sabem se deixam ou não deixam seus pecados. Pessoas que querem adorar a Deus, mas também querem continuar prestando culto a Satanás através de seu corpo, através de suas más condutas. Esses, a Bíblia diz, que são vales de ossos secos, são nuvens sem águas, são folhas secas levadas pelo vento para toda parte. Esses são pessoas cujo qual a Bíblia diz que serão lançados no inferno. Ora, se uma árvore não produzir bom fruto, ela será cortada pela raiz e ela será lançada no fogo. Deus, Ele pede bons frutos. Deus, Ele procura em ti bons frutos. Deus, Ele está procurando na terra frutos dignos de arrependimento em homens, pessoas que confessam o nome de Deus. Pessoas que confessam o nome de Deus. Deus está procurando bons frutos. Deus está procurando em ti frutos dignos de arrependimento. Deus está procurando em você. Quão terríveis perversos são. Se arrepende da sua perversidade. Se arrepende da dureza do seu coração. Você vai estar diante de Deus. E com o coração do jeito que você está, o que você pensa que você vai ouvir da boca de Deus? Você pensa que jogar uma fruta no pregador vai mudar o que Deus pensa a respeito de você? Você pensa que tentar manifestar o seu ódio vai fazer Deus mudar o pensamento em relação à sua conduta má? Pois a Bíblia diz, quer ouçam ou deixem de ouvir, anuncie, porque eles são casa rebelde. Casa rebelde precisa de conserto. Casa rebelde precisa de arrependimento diante de Deus. Casa rebelde não precisa de sacrifício, não precisa de ter um altar na sua casa, não é uma missa de sétimo dia, não é pagar promessa, não é fazer campanha, não é fazer sacrifícios e nem penitência, mas precisa deixar a sua conduta suja diante de Deus, precisa deixar o seu linguajar sujo diante de Deus, precisa deixar a dureza de seu coração diante de Deus. A sua soberba, o seu orgulho vai te levar para o inferno. A sua soberba, ela vai te destruir, porque a Bíblia diz que Deus, Ele dá graça ao humilde, mas Ele resiste ao soberbo. E bem-aventurado é o varão que não respeita o soberbo. Deus, Ele vai te resistir duramente, assim como tu resiste a palavra dEle. Assim como tu resiste a palavra dEle, Ele vai te resistir também. A Bíblia fala
Amo os que me amam, os que me buscam, me encontrarão. Aqueles que ouvem a voz, a mim também me ouvem, mas quem não ouve a voz, a mim também não me ouvem. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou, disse Jesus Cristo. Se a palavra tem um dono, esse dono é Deus, então quem resiste à mensagem não resiste a homem, não resiste à ordenança humana, mas resiste à submissão a Deus, resiste ao poder de Deus. Não resiste ao poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para te salvar, para salvar aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Inclusive este Evangelho, ele precisa ser anunciado em alto e bom som, porque nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Encontrar a mensagem do Evangelho pura não está mais fácil. Encontrar a mensagem do Evangelho sem mistura, sem interesses próprios, não se encontra mais. Não se encontra mais uma mensagem do Evangelho pura, porque infelizmente os seus ouvintes estão pagando para ouvir mentiras, estão pagando para ouvir coisas agradáveis ao seu coração, estão pagando para ouvir fábulas. O verdadeiro ditado se cumpre. Me engana que eu gosto. Esse é o dilema que o mundo está vivendo, dos falsos cristãos, dos falsos adoradores. Eles confessam que o conhecem, mas negam suas obras. Tito capítulo 1, e versículo de número 16. Confessam que o conhecem, mas negam suas obras, estando reprovados. Esses são manchas nas vossas vestes, ou seja, são pessoas que estão manchadas diante de Deus, estão diante do Senhor impuros, estão se apresentando diante do Senhor imundos. Esses são aquela mancha na alma. O próprio pecado é a mancha na alma, é a lepra, a qual Jesus veio curar. A lepra dos 10 leprosos que Jesus curou não era apenas uma doença, não era apenas uma carne ferida, a lepra que Jesus curou. Mas ali, Jesus, ele estava curando uma lepra que é ainda muito pior, que é o pecado. Através daqueles 10 leprosos, Jesus está ensinando uma coisa. O que é pior não é a lepra que consome a sua pele, que faz sua pele ficar cheia de feridas, mas é o pecado, que é a lepra pior, que mata a alma, que mancha a sua alma e que te conduz ao terrível inferno. Por isso que a Bíblia diz: o que faz mal não é o que entra, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. E a Bíblia deixa bem claro: a boca fala do que está cheio o coração. Eu não estou falando de futebol, porque eu não sou idólatra. Eu não estou fofocando da vida alheia, sendo comentarista do que faz ou deixa de fazer, porque eu não sou mais um idólatra, fofoqueiro. Eu não estou atrás de ídolos, mas estou anunciando o Evangelho, a qual Jesus mandou que pregasse. E a Bíblia fala em Tito, capítulo de número 1, o livro de Tito, a epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1, está escrito que existem muitos insubordinados, traidores, frívolos, palavreiros, enganadores, especialmente os da circuncisão. Aqui a Bíblia está falando de homens judeus ou dos que seguem a linha judaica, e que, por sinal, as falsas igrejas evangélicas estão seguindo o judaísmo, estão pregando judaísmo, o falso evangelho. Jesus é o Senhor do sábado. Mas esses falsos judaicos, esses judaizantes, simpatizantes desses falsos adoradores de Deus,
Eles dizem que não trabalhar no sábado é uma forma de adoração a Deus. Esses insubordinados pregam que o não comer carne te santifica, mas os mesmos mentirosos e adúlteros nunca se arrependem. São judaizantes, são religiões simpatizantes do judaísmo, catolicismo, espiritismo, religião evangélica, tudo tem um pouco de judaísmo, o que é um evangelho torcido, corrompido diante de Deus. O evangelho segundo Cristo não tem sacrifícios apresentados pelo homem para Deus, por meio de suas obras, por meio de suas ações, através do que fazem. Mas o falso evangelho simpatizante com o judaísmo apresenta para Deus sacrifícios, como por exemplo a penitência, como por exemplo fogueira santa, dízimos, ofertas, promessas, campanhas. Este é o falso evangelho simpatizante com os judeus, judaizantes, falsos judeus, sinagogas de Satanás, sendo conduzidos por espíritos enganadores, adoradores de mortos, adoradores de Mamon, que fazem sacrifícios imundos, que não chegam a Deus, se arrependam. Deus não vai aceitar o seu sacrifício imundo e sujo. Se arrependa hoje, para que Deus possa aceitar a verdadeira adoração que vem de seu coração, para que Deus possa te encontrar reto, puro, aprovado diante dele. Se arrepende hoje de seus pecados, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se arrepende da sua má conduta diante de Deus, converte o seu linguajar imundo em uma boa oratória que glorifica o Deus vivo, não somente de palavras, mas através de atitudes e ações aprovadas pelo Deus vivo. Não siga tais heresias e tais homens hereges conduzidos pelo diabo, mas examine a Escritura. Os tempos que se aproximam são tempos maus. Segundo a palavra, já é a última hora. Não a última hora do mundo, mas da igreja. Não a última hora deste universo, mas para aqueles que estão diante de Deus, prestes a receber a eterna vida diante de Jesus Cristo, o Pai da eternidade, o Pai celeste. A Bíblia vai dizer que, segundo, é precioso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. A Bíblia diz que é preciso fazer calar os que pervertem. Eles pervertem uma casa inteira, eles pervertem várias mentes, ou seja, eles cauterizam a mente das pessoas. Se alguém pregar aqui que Deus tem uma bênção para você, de coração aberto, estão prestes a ouvir. Mas se percebe notório hoje que quando há uma mensagem que é sobre arrependimento, é sobre conversão, uma mensagem que te aponta a verdade bíblica, infelizmente a reação é contrária, oposta, porque estão com a mente cauterizada. Se alguém apresentasse para você que beijar aqui a santa, uma estátua, vai te fazer abençoado, multidões estariam rodeando, beijando a testa da estátua morta, da tal mãe de Deus, que nunca foi mãe de Deus, porque estão com a mente cauterizada. A mente cauterizada é a mente feita lavagem cerebral, aonde pessoas estão dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, estão acreditando que é palavra de Deus, estão dizendo que é de Deus aquilo que não é de Deus, estão chamando de Deus aquilo que não glorifica a Deus, aquilo que envergonha e desonra a Deus, estão dizendo que não é de Deus aquilo que a Bíblia chama como caminho do Senhor, como doutrina do Senhor.
São sinais que antecedem a vinda de Jesus, aonde a palavra do Senhor diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane, disse Jesus. Jesus falou em Mateus 24, versículo 4, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Será que porventura, quando alguém está tomando a frente da palavra, no lugar onde você se reúne, ou seja, numa sinagoga católica, ou seja, numa sinagoga espírita, ou seja, numa sinagoga de qualquer religião, será que você está comparando o que houve com a Bíblia? Será que você está colocando à prova, provando os espíritos para ver se são de Deus ou se são espíritos do diabo te induzindo ao erro? Porque muitas pessoas estão sendo induzidas ao erro, estão sendo induzidas pelo diabo em caminhos errantes, em caminhos impuros, em caminhos de idolatria. Estão aprendendo de acordo com as suas tradições mentirosas, idólatras. Pelo que a Bíblia diz: afasta-te dos tais, porque os tais não provêm de Deus. A instrução da Bíblia é se afastar de tudo aquilo que, de acordo contra a palavra de Deus, caminha. Contra a verdade de Deus nós não podemos. Então, se contra a verdade nós não podemos, senão pela própria verdade, então nós devemos nos afastar da mentira, devemos nos afastar do engano, das heresias destruidoras, das fábulas, das doutrinas de demônios. Cuidado com os enganadores, disse Paulo no primeiro capítulo de Timóteo, no versículo 4, pois o Espírito alerta expressamente que nos últimos dias muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. São sinais que estão evidentes diante de nossos olhos e muitos estão negligenciando. São coisas que fazem parte de nosso cotidiano, mas estão tapando os olhos para não ver. Porque a proposta é boa, porque talvez estejam se simpatizando com a mentira dos falsos profetas, os tais padres, homens mentirosos, feiticeiros, idólatras, que violam crianças, imorais, adúlteros. Talvez você se simpatiza com tais mentiras, porque não te confronta, mas a verdade do Evangelho, ela te confronta para que te converta dos seus maus caminhos. A verdade do Evangelho nos confronta justamente para nos converter de nossos maus caminhos. Quem disse que Jesus veio pregar uma mensagem agradável? Quem disse que Jesus estava interessado em reunir multidões? Se não fosse assim, no Sermão da Montanha, não teria ficado somente 12 discípulos, depois de dezenas de pessoas se retirarem por causa da mensagem que foi dura demais. Jesus não está preocupado com multidões que queiram ser agradados pela sua mensagem. Jesus está preocupado se a mensagem está realmente permanecendo em seu coração. Jesus não está preocupado com multidões que vão ouvir. Ele está preocupado com os que vão permanecer na verdade. Multidão não diz nada, porque de uma multidão de 72 pessoas ficou 12 com Jesus. E de 12 que caminhou com Jesus, somente um ficou com ele na maioria do tempo. E desse um que na maioria do tempo caminhava com Jesus, no final nenhum estava ao lado dele quando foi crucificado. Multidões não falam nada sobre o poder de Deus, sobre a ação de Deus, sobre Deus estar agindo, sobre Deus estar presente, mas muito pelo contrário. Jesus, ele é o fogo, e ele é um fogo consumidor. Jesus, ele é um fogo abrasador, e como fogo também Jesus, ele prova para ver quem é verdadeiro. E como verdadeiro fogo, Jesus, ele virá nas nuvens, e a Bíblia diz que ele os abrasará pelo ardor da sua ira. Malaquias capítulo 4. Jesus é um fogo que vai vir para abrasar os ímpios, para abrasar os soberbos, todos os que não se arrependeram. Jesus, ele virá como um fogo.
e como fogo ele está prestes a consumir os que diante dele caminham de uma conduta má. E como fogo, Jesus está prestes a queimar num lago de fogo e enxofre todos os idólatras, todos de uma boca em linguajar sujo e impuro, todos que não têm uma conversão. Ele apresenta maus frutos, caminhos de idolatria, caminhos de bebedeira, todos que não têm uma conduta reta diante do Senhor. Pelos seus frutos apresentam a quem serve. Pela sua mentira conhece a quem serve, o pai da mentira. Pela sua conduta imoral apresentam o seu Senhor, o diabo. Através de suas ações você mostra os seus frutos, e assim Jesus ele diz: eles me honram com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Ou seja, sua conduta apresenta quem você não está falando com seus lábios, porque nos seus lábios você está falando de Jesus, mas a sua conduta está apresentando o diabo como seu Senhor. Com os teus lábios você está honrando a Cristo, mas com o teu corpo você está desonrando a Cristo também. Através do seu linguajar você talvez esteja dizendo que está glorificando a Deus, mas talvez esteja envergonhando Ele através de suas ações. No livro de Tito, no capítulo 1, versículo de número 16, está escrito: no tocante a Deus, eles professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e por isso que são abomináveis e são desobedientes e são reprovados para toda boa obra. Você está reprovado diante de Deus, talvez em suas obras. A sua obra mostra talvez se você está reprovado ou aprovado diante de Deus. Que obra é essa? Uma conduta contrária à vontade de Deus apresenta uma pessoa reprovada por Deus. Uma conduta de acordo com a vontade de Deus apresenta a aprovação do Deus Altíssimo. Pois Jesus mesmo ele diz: uma árvore má não se produz frutos bons, nenhuma árvore boa se produz frutos maus, pois cada árvore se conhece pelo seu fruto. Ou seja, a árvore aqui somos nós, e nem sempre o que vai sair da boca é o que é o fruto. Milagre não é fruto, palavras não são frutos, mas a conduta ela mostra os frutos. As ações elas mostram o fruto daquele a quem tu serve, daquele a quem você glorifica através do seu corpo. Jesus, em outras palavras, vai dizer também em Mateus, no capítulo 7, que o coração é a entrada e saída da vida. Do coração procede as mentiras, do coração procede os adultérios, do coração procede os frutos, as bebedeiras, as mentiras, as inimizades, os homicídios, as injúrias. Ou seja, todos os maus frutos o seu coração apresenta. As suas ações más é apresentada através de sua conduta. E por isso uma árvore má, ela nunca, diante de Deus, ela prevalecerá. Lá em João vai dizer: porque o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto, ela vai ser cortada pela raiz. Toma cuidado você, tomem cuidado, acautelai-vos, porque a árvore má diante de Deus, ela vai ser cortada pela raiz. Em outras palavras, sepulcro, sepultura. A alma segue a juízo. A Bíblia diz: após a morte segue a juízo. Do pó da terra tu vieste, pro pó da terra tornará. Mas o corpo, voltando para o pó da terra, a alma tem que retornar, ela tem que ir para a sua habitação eterna, sendo o céu ou o inferno. E não se iluda, porque não haverá um purgatório, uma reencarnação nunca existirá. Ninguém ficará vagando pela terra ou preso em bens materiais. Não haverá uma aniquilação na eternidade. Existe o que a Bíblia diz em Hebreus 9:27. O homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. Esse juízo
é diante do Deus Altíssimo, é claro. Para receber de Deus, é claro, a sua recompensa de acordo com aquilo que nós escolhemos diante de Deus, ou seja, através das nossas ações. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20, cada um será julgado segundo as suas obras. Jesus diz, de maneira que cada um terá que dar conta de si mesmo. Esse juízo de Deus, meu irmão, é após a morte, não o juízo final. Porque o juízo final é a sentença final também. É a condenação final ou a salvação eterna. É a condenação eterna ou a salvação eterna. Esse juízo final, quando Jesus Cristo aparecer nas nuvens no céu, e quando o mundo for aniquilado, mas porém após a morte, a alma não tem que vagar pela terra, ela tem que estar diante de Deus. Apresentar-se diante de Deus é necessário para que esta alma suba ou desça para a perdição eterna e a condenação eterna. E o que você tem escolhido diante do Senhor? Deus não vai levar em conta, não é as ações em relação a uma doutrina, ou melhor, segundo uma religião. Deus não vai julgar, não é a religião, mas as suas ações. Deus não vai julgar, não é as tradições ou o bem que você fez, as suas obras, mas sim as suas escolhas. O que vai levar o homem ao inferno não é o pecado, mas é a falta de arrependimento. A falta de arrependimento diante do Senhor mostra a falta de temor. A falta de arrependimento mostra uma pessoa sem temor diante de Deus. No falso temor, até confessa diante do Senhor algum arrependimento, mas em suas ações provam o não arrependimento, mostrando que não estão arrependidos. Quando volta a cometer as mesmas coisas, logo o seu arrependimento é vão, é mentiroso. Logo a sua adoração é mentirosa. Logo tudo que você faz torna-se vão. Aonde Isaías profetiza, e em Mateus Jesus, ele está citando o profeta Isaías: este povo honra-me com seus lábios, mas porém o seu coração está distante de mim. Não me adoram, seguindo doutrinas de homens e ensinamentos de demônios. Tome cuidado com isto, para você não estar seguindo doutrinas de demônios e dando ouvidos às vãs sutilezas de homens, porque as vãs sutilezas dos homens, elas até prometem alguma coisa boa, mas na prática, somente Deus pode trazer alguma coisa de boa para o homem. Os homens até prometem que você vai ter isso aqui, e que você vai fazer isso, alcançar aquilo, e que Deus vai te dar isso, que Deus vai abrir a porta ali, que Deus vai fazer, mas a Bíblia diz que só se cumpre o que vem da boca de Deus, só se cumpre o que vem da palavra de Deus. Jesus lhe prometeu que ele vai abrir uma porta e você vai prosperar. A promessa de Jesus não é que você vai ter uma vida boa na terra, mas a promessa de Jesus é uma vida eterna junto do Pai, uma vida com abundância, a salvação eterna. A promessa de Jesus não é riqueza, não é prosperidade. Essa promessa são as promessas que falsos profetas, falsos pregadores, falsos mestres estão hoje utilizando para arrastar multidões, para enganar multidões. Facilmente muitos estão sendo enganados pelo fato da sua negligência à Escritura, pela sua ignorância à palavra de Deus. A Bíblia fala que nos últimos dias muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores, de doutrinas de demônios, tendo a sua própria consciência cauterizada. O mais perigoso hoje não são as pessoas que não estão indo para os templos, que não estão indo supostamente adorar ou agradecer a Deus. O mais perigoso hoje talvez seja justamente os que estão lá seguindo doutrinas de demônios, estão se simpatizando com doutrinas de demônios, seguindo
fábulas. A Bíblia fala em 1 Timóteo que daria ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O mais perigoso é isso, porque a Bíblia fala que desse número dos tais são os que se introduzem dentro das casas e arrastam pessoas necias, que arrastam pessoas indefesas, mulheres viúvas, ou seja, pessoas frágeis, pessoas negligentes, pessoas fragilizadas. São as pessoas mais, principalmente, presas fácil na mão de falsos profetas, charlatões da fé, mercenários e enganadores. Pessoas que têm uma fragilidade em sua vida, elas se tornam vulneráveis na mão de espíritos enganadores, através de homens indoutos, homens enganadores, mercenários. A Bíblia fala que eles são simpatizantes com judeus, judaizantes. Foi mesmo dentre eles o seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. São feras terríveis, são homens terríveis, são homens perversos, são ventres preguiçosos. São preguiçosos porque infelizmente estão apenas extorquindo, explorando a ovelha de Cristo. Eles não trabalham, são preguiçosos, são mercenários. Dizem que querem viver pela fé, mas é fácil viver pela fé dos outros. Alguém trabalhando e te sustentando não é viver da fé. Você trabalhando, dando 10% do que você ganha para sustentar alguém que não faz nada, isso não é fé, isso não é viver da fé, isso é extorquir a fé, isso é explorar a fé, isso é simplesmente fazer comércio da fé. Cuidado, para que ninguém vos engane. A própria palavra de Deus diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane. A carta de Pedro fala no capítulo 2, porque com palavras vãs e vãs sutilezas farão de vós negócio. É um dos sinais primordiais, é um dos sinais mais evidentes nos dias atuais em relação ao dia do Senhor. É o engano, a apostasia, o abandono da verdadeira fé, é o aumento dos enganadores pela face da terra, que saíram a perverter a consciência dos fiéis e a pregar doutrinas de demônios. É o sinal evidente sobre a vinda de Cristo. Se você ler Mateus 24, você vai ver quão evidente Jesus deixou sobre a sua vinda este sinal. E Jesus fala no versículo de número 11, o versículo de número 9: farão tão grandes sinais, farão tão grandes prodígios, que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Jesus estava dizendo sobre homens tomados por um espírito enganador, falsos profetas, que fazem sinais, prodígios de mentira, que enganam até mesmo o escolhido, se for possível. Não é possível enganar um escolhido que está sóbrio. Não é possível enganar um escolhido que maneja bem a palavra da verdade, que é zeloso quanto ao ensinamento de Deus, a própria Bíblia. Não é fácil enganar um escolhido de Deus que tem na sua mão, ele porta a palavra de Deus e que examina a palavra de Deus. Por isso, se possível for, enganará até os escolhidos. Nenhum mercenário consegue fazer um escolhido de Deus adorar uma imagem que não fala, que não ouve, a entregar todo o seu dinheiro na mão de homens com o pretexto de que é para Deus. Nenhum mercenário consegue arrancar a lã da ovelha de Cristo, que está sóbria e vigilante, porque Jesus falou: acautelai-vos, estejam sóbrios e vigilantes até a minha volta. Mas eis que o povo adormeceu na fé e diz que podem viver pecando porque Deus é só amor. E assim Deus, sendo amor, não os lançará no inferno, o que é uma grande mentira de Satanás introduzida no coração de multidões
de multidões que estão caminhando para o inferno, dando ouvidos a vãs sutilezas e fábulas. Cuidado, está se cumprindo, o dia está próximo, o tempo vem se aproximando, moradores. O dia não é de alegria, mas é de choro. A Bíblia fala: convertei-vos os vossos sorrisos em lágrimas. É melhor dizendo, se arrependam diante do Senhor, que você possa, com choros, diante do Senhor, se apresentar arrependido dos seus pecados, ao invés de se embriagar, ao invés de se afogar em seus pecados, e apresentar um sorriso falso, coberto e apresentado pela sua iniquidade, porque o teu pecado até arranca um sorriso do seu rosto, a tua embriaguez até arranca um sorriso do seu rosto, mas um sorriso falso. Ter uma merreca de dinheiro talvez até te faz uma alegria em certo momento, mas uma alegria falsa. Tudo que é momentâneo é falso. Tudo que passa não pode ser visto como algo diante de Deus verdadeiro, porque o que é verdadeiro diante de Deus é eterno. E a Bíblia diz: aquele que permanece na palavra de Deus também permanecerá eternamente. Os céus e a terra se passarão, mas porém a palavra de Deus jamais há de se passar. Aqueles que estão em Cristo Jesus não vão se passar como nuvens secas e como folhas secas levadas pelas árvores, pelos ventos, mas permanecerão junto de Deus eternamente. Aqueles que permanecem em Deus jamais serão levados por ventos de doutrinas estranhas, jamais serão encontrados beijando uma estátua muda, o que é uma loucura diante de Deus, o que é uma terrível idolatria diante de Deus. O verdadeiro adorador de Deus, ele examina e põe à prova tudo, mas eis que o povo está dando ouvido à loucura, eis que o povo está afundado na idolatria, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, onde estão indo atrás de falsos profetas, entregando seu dinheiro para poder receber aquilo que o seu coração deseja. Estão cometendo a loucura. Não faça isso, porque assim você está dando passos bem largos para o inferno, assim você está dando passos bem largos para a sua condenação eterna. Mas a Bíblia diz para se afastar de seus pecados, a Bíblia diz para se afastar de tais doutrinas, de tais vãs sutilezas. Cuidado, Jesus deixou bem claro: cuidado para que ninguém vos engane. Hoje nós podemos bem dizer que o arrebatamento está próximo e a apostasia chegou. Muitas igrejas estão mergulhadas na apostasia. Dizem que são cristãos, mas suas obras provam o contrário. Adoram Deus com os lábios, mas suas ações mostram ao contrário. A apostasia, abandono da fé. Estão dizendo que tem muita fé, mas porém, Jesus falou: aquele que tem uma gota de mostarda de fé, ele pode dizer aos montes: monte, passa de lá para cá. Mas hoje, eis que o povo não tem fé. O que é fé para você? É você ter fôlego para caminhar 10 horas a pé? O que é fé para você? É você conseguir, debaixo do sol quente, se ajoelhar, beijar uma estátua. Isso não é fé diante de Deus. O que é fé para você? É você chegar num culto, cantar 2 horas, ouvir 20 minutos de palavra e ir embora para casa. Isso é fé para você? A Bíblia diz que não, isso não é uma fé verdadeira. Isso é uma falsa fé. Segundo a Bíblia, segundo está escrito em Hebreus, que a fé vem por ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, somente o Evangelho pode produzir fé verdadeira em seu coração, em nosso coração, para que diante do Senhor estejamos e permanecemos até a morte. É só a palavra de Deus que produz fé. A fé não vem por frequentar cultos, a fé não vem por frequentar missas, a fé não vem por participar de procissões,
ou até mesmo levar em procissão uma estátua, isso não é fé. A Bíblia diz que aqueles que conduzem em procissão as suas imagens, eles de nada sabem e deliram acerca das questões. Não é uma fé verdadeira diante de Deus. Aqueles que estão levando uma estátua em procissão estão provocando a ira de Deus contra o zelo de Deus com a sua palavra. O próprio livro dos profetas bem diz que Deus das nações são ídolos feitos pelas mãos dos homens. Tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, e se tornam semelhantes a eles os que os fazem e aqueles que os conduzem também. Ou seja, a Bíblia chama de deuses e fala que as nações adoram deuses, aquilo que se faz com as mãos, ídolos mudos, estátuas que não falam, que precisam ser conduzidas, levadas, trazidas, zeladas pelo homem, porque elas nada podem fazer. A Bíblia chama de deuses das nações que não conhecem a Deus. As nações que não conhecem a Deus, elas recorrem ao ídolo mudo e surdo e morto e se tornam semelhantes a eles. Ou seja, não somente conduzem um ídolo mudo e morto, mas ficam igual a ele. Ao ponto que não existe mais diante das pessoas reação diante de Deus para obediência, verdadeira fidelidade ao Senhor, provando o ídolo a qual estão servindo. Aquele mesmo ídolo que não faz nada, que não consegue fazer nada que honra a Deus, os que seguem eles também se tornam iguais. Por isso que a Bíblia fala, o povo está sendo destruído porque faltou conhecimento. Oséias profetizou isso. Oséias pregou dizendo isso, o povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Se os seus líderes pregassem o que somente o que a Bíblia diz, o povo não estaria sendo destruído. O entendimento de muitos não estaria sendo destruído. Se vossos padres, vossos pastores, tais chamados homens de Deus, pregassem tão somente o que a Bíblia diz, o povo não estaria caminhando com passos largos para o inferno, sendo enganados, sendo levados por tais ventos de doutrinas. Se o povo, ao menos, tivesse interesse pelo que a Bíblia diz, assim como tem interesse no futebol, assim como tem interesse nas suas novelas, nas suas distrações, nos seus entretenimentos, certamente o povo não estaria sendo destruído, não estaria sendo bestializado a fé como está sendo, não estaria sendo a fé hoje levada ao escárnio como está hoje. O povo não estaria sendo enganado de tal forma tão terrível como está hoje, se o povo tivesse interesse pela Bíblia. Não há interesse pela Bíblia. A Bíblia hoje se tornou apenas um objeto supersticioso para muitos, onde abrem páginas e páginas de salmo. A Bíblia se tornou um amuleto supersticioso para muitos hoje, onde abrem ela nos pés da estátua. Não é para abrir ela no pé da estátua, mas para meditar nela dia e noite. Não é para colocar a Bíblia em cima do painel do carro. O Salmo 91 não vai te livrar quando você estiver te conduzindo, ao menos que você esteja debaixo da sombra do Onipotente. Ou seja, sem fidelidade a Deus, sem sombra do Onipotente, sem conduta reta, guiada pelo Espírito de Deus, não está debaixo da sombra do Onipotente, não está guardado debaixo das asas do Deus Altíssimo, sem fidelidade ao Senhor. O povo está sendo destruído porque faltou o conhecimento. Pergunta hoje para uma meia dúzia sobre o futebol: qual que é o próximo time que joga agora? Qual que é o próximo dia de futebol? As pessoas vão dizer bem. Pergunta sobre a Bíblia: o que o homem precisa para ser salvo? As pessoas vão dizer: tem uma religião. Vão dizer besteiras, vão dizer coisas loucas e nocivas.
Porque infelizmente o povo não tem interesse na Bíblia, na palavra de Deus. Se algum político prometer o mundo, prometer coisas boas, certamente uma multidão vai ouvir. O que mostra que aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Descobre-se que o tesouro da multidão, da grande maioria dos brasileiros, não está em Deus, mas está numa pátria terrena, está numa vida momentânea, uma vida passageira, e que como um sopro ela vai se passar. Mostra-se e descobre-se o falso amor. A hipocrisia dos homens ela é descoberta quando a palavra de Deus é examinada, quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é lida. Descobre-se a hipocrisia das nações, descobrem-se os falsos adoradores, porque a luz tudo manifesta pelo que diz: desperta-te a tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. A luz manifesta tudo que está oculto. Efésios capítulo 5, a própria palavra de Deus é a luz, manifesta o que está oculto, o que está escondido, obras sujas, conduta suja, conduta imoral, caminhos errantes, caminhos de perdição, ímpios, são apresentados pela luz da Bíblia. A Bíblia é uma luz que manifesta quem são os falsos cristãos, quem são os que estão condenados, quem são os que verdadeiramente servem a Deus. A palavra de Deus manifesta e mostra quão sujas são as obras dos homens, quão sujo é o coração dos homens. A própria palavra de Deus, ela manifesta aquilo que diante do Senhor dela está se manifestando. As suas atitudes, as ações estão manifestas diante de Deus. O pensamento, as intenções estão manifestas diante de Deus. Por isso eu te convido hoje, nessa noite, a se arrepender diante de Deus de seus maus pensamentos, de suas iniquidades, de todo pecado, deixando ir por todo o seu mau caminho e tornando-se para Deus, porque Deus é benigno, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas antes que todos venham ser salvos e venham alcançar a vida eterna. A longanimidade de Deus permanece até o último dia do homem, mas após a morte segue-se o juízo. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã, mas se algum dia, amanhã, o dia não se renovar na sua vida, o juízo de Deus chegará. Se algum dia os seus olhos não se abrirem mais uma vez, a justiça de Deus ela virá, aonde Deus te dará ou o céu ou o inferno, e para isso deve estar preparado hoje para se encontrar com Deus ou com o diabo. Por isso a Bíblia fala: prepara-te para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Eu não sei quem é o teu Deus, quem você tem servido. Tomara que seja o Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor teu Deus? Aquele que tu apresenta o seu corpo a serviço, esse é o Senhor teu Deus. Ou Jesus Cristo ou Mamon. Não tem como servir a dois senhores. Ou tu serve a Deus ou a Mamon. Porque se tu tentar agradar um Senhor, vai desagradar o outro. Se você tentar agradar o Senhor Jesus, ainda assim, com o coração em outras ações, em outros caminhos, você jamais vai agradar a Deus. Você vai desonrar a Deus, sendo desonesto, sendo ímpio, de duplo pensamento, de duplo ânimo. Não seja de duplo ânimo diante do Senhor, mas se converte diante do Senhor e se arrependa de suas más obras, porque a Bíblia fala que muitos, levados como uma folha seca pelo vento, assim são os que são levados por tais discursos falsos. Os que se deixam ser enganados por tais mensagens, como hoje estamos ouvindo, falsas mensagens. Ah, mas aqui a estátua, ela chorou, ela falou, e ela disse isso e aquilo. Cuidado com a mentira do diabo. Ah, mas é que um espírito, ele psicografou uma carta e falou isso e aquilo, está acontecendo isso e aquilo do outro lado. Cuidado com os espíritos enganadores.
Cuidado com as mentiras de demônios. Cuidado para que ninguém vos engane. Esses são levados por todo tipo de vento de doutrina. Ou seja, são como folhas secas levadas pelos ventos. O disse-me disse, e que o Exu falou isso, é que a Pombagira disse aqui, estão dando ouvidos a espíritos enganadores. Quão loucura estão seguindo diante de Deus, que desvariam na mente, que as pessoas estão se deixando ser levados, se deixando ser conduzidos por tais doutrinas malignas e demoníacas. Cuidado, porque todo caminho aos olhos do homem parece ser bom, até que pela palavra de Deus seja provado. Provérbios fala, todo caminho diante do homem, ele parece ser bom. Há caminhos que parecem ser retos para o homem, mas porém, o fim desses caminhos são caminhos de morte. O caminho parece ser bom, não é mesmo? Mas tome muito cuidado, a aparência engana. Os olhos do homem não vê como os olhos de Deus vê. Isaías fala no capítulo 55, porque teus pensamentos não são os meus pensamentos, nem seus caminhos são os meus caminhos, disse o Senhor. Segundo a aparência engana, porque o diabo se transfigura em ministro da justiça e anjo de luz. Engana muitos, se apresenta como anjo, se apresenta como espírito intercessor. O diabo se apresenta como o espírito bom, psicografador. O diabo se apresenta como anjo de luz, como o ser da justiça, a Bíblia diz, e tem enganado as nações. Cuidado, pois o dia do Senhor está próximo. Tudo isso aponta uma coisa apenas, que o Senhor Jesus Cristo, Ele vem, e que Ele virá nas nuvens no céu, com poder e com grande glória, com milhares de seus santos anjos, para buscar aos seus remanescentes a sua verdadeira igreja. A verdadeira igreja não é uma instituição. Deus está falando de pessoas, cristãos, homens, mulheres, membros do corpo de Cristo. Esses são os verdadeiros adoradores que Jesus virá buscar. Esta é a igreja remanescente que Jesus Cristo virá para buscar, para levar para Nova Jerusalém, adornada e preparada para todos os seus santos e escolhidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. E bem-aventurados são aqueles que lêem, ouvem, guardam a palavra de Deus, porque o tempo do Senhor está próximo. Pai seja convosco, igreja. Deus abençoe a cada um. Olha aí, igreja, ó. Os tomates que me jogaram, fruta que jogaram em mim, olha aí. Jogaram pra acertar mesmo e caiu bem ali. Cadê o temor das pessoas, hein, igreja? Que covardia, hein? Que terrível são essas pessoas, hein? Será que eu consigo mostrar aqui pra vocês a covardia desse povo? Saiu bem dali, ó. Bem dali. Cadê? Aí. Eu tava pregando aqui, jogaram e caiu bem ali. Aí eu peguei ele pra mostrar pros irmãos. Esse aqui eu não sei se jogaram não, mas eu vi jogando um que caiu bem ali pela frente e o outro caiu ali atrás. E é esse aqui, eu vi bem na hora do rumo que veio. Pra vocês verem o quão terrível são as pessoas, né?
elas estão demoniadas, literalmente endemoniadas. Pessoas onde a Bíblia fala que não suportariam mais nos últimos dias ouvir a sã doutrina. A sã doutrina não suportam, procissões, tem multidões seguindo, né? Heresias, tem multidões seguindo, mas a sã doutrina, ela causa ódio, revolta, ela causa no coração das pessoas esse tipo de sentimento de raiva. Isso é bom para que se manifeste que nós estamos sendo aprovados por Deus, sendo reprovados pelos filhos do diabo, pelos filhos da perdição. A Bíblia fala que é estranho se nós formos aplaudidos por Ele, porque assim faziam vossos pais aos falsos profetas. Nós lemos lá em Mateus 24, Jesus fala, ou melhor, Mateus 15, Jesus fala: assim faziam os vossos pais aos falsos profetas. Eles elogiavam, eles adornavam os sepulcros deles, cuidavam, mas aos enviados de Deus, a reação é essa aqui: é a reprovação, é a revolta, o ódio, jogar fruta, é chamar a polícia. Toda vez chama a polícia, toda vez. Qualquer desculpa tá alta, aí abaixa, eles continuam xingando ali do outro lado, entendeu? Continuam revoltados, mas não vai adiantar. A boca que Deus abre, só Ele pode fechar. O que já teve de impedimento aqui não está contado. Já vi fazendo feitiçaria ali, enquanto simpatia, né? Feitiçaria enquanto eu pregava aqui. Surgiram outros pregadores que não respeitam o espaço um do outro. A gente não consegue entrar em concordância porque eu entro em contato com eles, eles não cumprem. Eu tô aqui, eles não respeitam. Ou seja, o diabo está de todas as formas tentando impedir a mensagem verdadeira ser ouvida. Tô aqui, xingam, e infelizmente essas pessoas estão caminhando para o inferno. Que Deus venha ter misericórdia deles e eles venham se despertar e se arrepender quanto antes, para que esse caminho mal deles não venha levar eles ao inferno. Deus abençoe os irmãos que estão aí do outro lado aí, e a paz seja convosco.